Meus queridos amigos, meu nome é Marcelo Picholi da Silveira, este é o canal Resenha Forense e hoje eu inicio a resenha do famoso, que começou a ficar famoso aqui no Brasil, Arquipélago Gulag, do Alexandre Solzhenitsyn. Aqui está escrito Alexandre, tá? Mas no original mesmo não é assim não. O tradutor dessa edição foi, deixa eu só pegar o tradutor, eu sempre gosto de enaltecer quem traduziu o livro porque é um papel justo, é justo enaltecer o papel do tradutor. Aqui foi o Francisco Ferreira. Está escrito Francisco A. Ferreira. Eu não sei qual seria o A aí. Então, Francisco A. Ferreira. Também tem Maria M. Listo e José A. Seabra, tá? São esses três tradutores aqui. Francisco Ferreira, Maria Listo e José Seabra. O livro tem tanta informação, mas tanta informação, que eu optei por resenhar em várias partes. Então essa é apenas a primeira parte das resenhas, ou da resenha, do Solzhenitsyn e do arquipélago Gulag. O que eram os gulags, ou gulags? Isso deriva de uma terminologia de um órgão russo da União Soviética. Então, Gulag acaba sendo uma sigla derivada de um longo termo, que em português, uma informação rápida aqui, é Administração Geral dos Campos de Trabalho Correcional e Colônias. Então, Administração Geral dos Campos de Trabalho Correcional e Colônias. Isso vem é a tradução do russo e desse longo trecho russo, Gulag. É exatamente isso. Os gulags eram. O pessoal gosta de falar que é o campo de concentração soviético. Né? O que teve de campo de concentração para os judeus no regime nazista, dentro da União Soviética houve esse tipo de campo de concentração também. Né? Era uma detenção, dá para ver aqui no Solzhenitsyn, que foi preso nos gulags muitos anos. E dentro dos gulags dá para ver que a Rússia soviética conseguiu os seus bens para a guerra e também para manter o sistema socialista ativo. Né? Então, como eu falei, eu vou desmembrar em várias partes e a primeira parte se reduz até a página 34. Tamanha a grandeza do livro e tamanha a riqueza de informações. Como ele vivenciou o regime de trabalho nos gulags, ele acabou escrevendo muita coisa aqui. Só um aviso importante, ele fala assim, no presente livro não há personagens imaginárias, nem acontecimentos imaginários. Pessoas e lugares são mencionados pelos seus próprios nomes. Quando os mencionarmos por iniciais, isso deve-se a considerações de ordem pessoal. Se não forem referidos de maneira alguma, isso se deve simplesmente ao fato de a memória humana não ter retido seus nomes. Mas tudo se passou exatamente assim. Então, ele diz aqui, ó, leitor, o meu retrato aqui é fidedigno. Tudo o que eu narrar aqui dentro do livro aconteceu de fato, tá? Então, eu sou um retrato, uma testemunha do que aconteceu nos gulags. E como é que ele abre o livro? Ele já abre com uma voadora no peito. Né? Ele já traz uma notícia aqui que você já fica de boca aberta na primeira página, propriamente dita, do escrito do Solzhenitsyn. No ano de 1949, escreve Solzhenitsyn, aconteceu-nos, a mim e a alguns amigos, lermos uma nota que nos chamou a atenção na revista Priroda. Eu não falo russo, tá, pessoal? Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, não tira sarro. Eu não entendo russo. Então, é o meu esforço aqui. Priroda ele traduziu aqui natureza. Então, revista Natureza, da Academia das Ciências. Impressa em caracteres minúsculos, noticiava que na bacia do rio Kolyma, durante umas escavações, tinha se deparado, casualmente, sob uma camada glacial, com uma corrente congelada, nela tendo sido descobertos, também congelados, espécimes de fauna fossilizados, com várias dezenas de milênios de idade. Então, você encontra lá
espécimes de fauna fossilizados com dezenas de milênios de idade, uma pessoa com o espírito racional equilibrado vai pensar: opa, eu tenho um negócio muito raro aqui, eu preciso chamar pessoas que estudam essas coisas, então eu tenho que preservar esse material. Esses peixes, ou tritões, conservavam-se tão frescos, testemunha o correspondente científico, que as pessoas presentes quebravam o gelo ali mesmo e comiam-nos com prazer. Não poucos leitores da revista se devem ter espantado bastante pelo fato de a carne de peixe poder conservar-se durante tão longo tempo no gelo, mas foram menos os que puderam discernir o sentido verdadeiro heróico dessa nota imprudente. Nós compreendemos tudo num ápice. Vimos com clareza toda a cena, nos seus mínimos pormenores, como as pessoas presentes quebravam o gelo com exacerbada pressa e como, menosprezando os elevados interesses da ictiologia, se acotovelavam uns aos outros, arrancavam os pedaços da carne milenária, passavam-na pela chama, descongelavam-na e saciavam a fome. É isso mesmo que está escrito aqui. É isso que acontecia nos gulags ou gulags. Essa era a realidade. A fome era desse nível aí. Compreendemo-lo, porque as pessoas presentes éramos nós próprios, porque nós éramos membros dessa poderosa legião de Zex, a única na Terra que podia comer os tritões com prazer. A fome era tão grande que ele encontrou lá aquele fóssil milenar e como o gelo pôde conservar a carne intacta, eles comiam essa carne com prazer. Tamanha era a fome. Colimá era a maior e a mais célebre ilha, o polo da ferocidade desse assombroso país do Gulag, ou Gulag. Desgarrado pela geografia num arquipélago, mas psicologicamente ligado ao continente, a esse quase invisível, quase intangível país habitado pelo povo Zek. Este arquipélago, cheio de entraves, recortava-se polícromo sobre outro país. Aqui estava incorporado, penetrava nas suas cidades, pairava sobre as suas ruas. E, no entanto, havia quem não se apercebesse de nada, embora muitos tivessem ouvido falar vagamente de algo. Só os que lá tinham estado conheciam tudo. Entretanto, como se tivesse perdido o dom da fala nas ilhas do arquipélago, eles guardavam silêncio. Numa inesperada viragem da nossa história, uma parte insignificante desse arquipélago foi dada a conhecer o mundo. Mas as mesmas mãos que nos apertavam as algemas abrem agora conciliadoramente as palmas e dizem, abre aspas, não se deve remexer no passado, exclamação. Aquele que recorda o passado perde um olho, exclamação, fecha aspas. E, no entanto, o provérbio acrescenta, abre aspas, aquele que o esquece perde os dois, fecha aspas. As décadas vão correndo e lambem irrecuperavelmente as cicatrizes e as úlceras do passado. Outras ilhas, durante esse tempo, estremeceram, foram-se derretendo, desbordaram, e o mar polar do esquecimento vem embater sobre elas. E um dia, no século futuro, este arquipélago, o seu ar e os ossos dos seus habitantes, congelados numa camada glacial, serão apresentados aos descendentes como um inverossímil tritão. Não ouso escrever a história do arquipélago, não me foi dado ler os documentos, mas alguém, algum dia, virá a consegui-lo? Aqueles que não desejam recordar tiveram já tempo bastante e terão ainda mais para destruir os documentos todos, completamente. Os 11 anos que ali passei, ele ficou 11 anos nos gulags, incorporei-os não como uma desonra, nem como um sono maldito, mas quase amando aquele mundo monstruoso. E agora, tendo me tornado, por um feliz reverso, a pessoa a quem foram confiadas as inúmeras cartas e relatos tardios, talvez eu saiba transmitir algo dos seus ossos e da sua carne, e para além disso, da carne ainda viva dos tritões ainda hoje vivos.
É assim que ele abre o livro, né? Já é com, como eu falei, com uma voadora no peito. Você já fica de boca aberta na primeira página do livro. É impressionante o relato que ele traz aqui. Cada página eu fico assim, gente, como é que pode ter acontecido isso na humanidade? É impressionante, é impressionante. E aí ele já abre com a dedicatória, né? Dedico este livro a todos aqueles a quem a vida não bastou para o relatar. Que eles me perdoem não ter visto tudo, não ter recordado tudo, não ter percebido tudo. E aí ele vem aqui a primeira parte do livro, a indústria carcerária. E dentro da primeira parte há um título assim, o primeiro título é A Detenção. Então ele narra aqui a natureza detentória, a natureza da detenção nos gulags ou gulags. Como se chega a esse misterioso arquipélago? Pergunta ele em tom retórico. A todas as horas por lá voam aviões, navegam barcos e marcham trens, sem que neles se veja uma só inscrição que indique o lugar do destino. Cada um de nós é o centro do mundo e do universo, e ele se desmorona quando alguém nos sussurra ao ouvido: está preso! Exclamação. E aí ele fala do procedimento inicial nos gulags ou gulags. Fazem parte da detenção tradicional os preparativos do preso, com as mãos trementes estendidas para os objetos, tentando levar uma muda de roupa, um pedaço de sabão, um pouco de comida. Ninguém sabe o que é necessário, o que se pode levar e a melhor maneira de se vestir, mas os agentes se impõem pressa e interrompem. Abre aspas. Não é preciso levar nada. Lá dão de comer, lá faz calor, fecha aspas. E aí, entre parênteses. Mentem sempre e se impõem pressa para atemorizar, fecha parêntese. A detenção tradicional é ainda, depois de terem levado o pobre detido, a ocupação do apartamento durante longas horas por uma força estranha, rígida, esmagadora. E o arrombar, abrir, tirar e arrancar das paredes, lançar dos armários e das mesas para o solo, sacudir, rasgar, espalhar montes de coisas pelo chão e pisá-las. Nada existe de sagrado na busca do domicílio. E aí ele narra a prisão de alguns membros dos gulags, aparentemente membros estes que conviveram com Solzhenitsyn. Então ele narra aqui situações que ele presenciou, tá? Ele cita aqui inicialmente 4 nomes. Eu não sei falar russo, tá, pessoal? Então, mais uma vez, enaltecendo que eu não sei falar russo, vai sair do jeito que eu li aqui, tá? Ó, o primeiro é Tchetcheverukin, o segundo Vostriakov, o terceiro Nevsky e o quarto Yenisei, tá? E aí ele diz: durante a busca, nada pode ser considerado um despropósito. E aí ele começa: ao amador de antiguidades, Tchetcheverukin, desculpa gente, eu não sei falar russo. Então, a esse sujeito aí, que amava antiguidades, amador de antiguidades, apreenderam algumas folhas de decretos czaristas, precisamente dos decretos sobre o termo da guerra contra Napoleão, sobre a formação da Santa Aliança e sobre o serviço religioso contra a cólera em 1830. Então, desse sujeito que amava objetos históricos, evidentemente do passado, levaram tudo desse sujeito. Ao nosso melhor conhecedor do Tibete, Vostriakov, então o sujeito gostava de estudar o Tibete, furtaram-lhe manuscritos antigos tibetanos, valiosíssimos. Os alunos do falecido arrancaram-nos com enorme dificuldade ao Comitê de Segurança do Estado, 30 anos depois. Ao orientalista Nevsky, o sujeito que gosta de estudar o Oriente, no momento de ser preso, levaram-lhe manuscritos de Tagut e 25 anos depois, por tê-los decifrado, concederam-lhe postumamente o prêmio Lenin. Fizeram desaparecer o arquivo dos ostíacos do Yenisei, arquivo pertencente a Kargar, e proibiram a escrita e o abecedário que ele criou, ficando esse pequeno povo sem língua escrita. Em linguagem inteligível, tudo isso leva muito tempo a relatar, mas o povo diz acerca da busca domiciliar: buscam o que lá não puseram. E aí ele continua, né? Não são só esses 4 nomes. No novo parágrafo ele diz: levam o que selecionam
e por vezes obrigam o próprio detido a carregá-lo, como fizeram a Nina Alexandrova Paltinskaya, que levou às costas um saco com cartas e documentos do seu falecido marido, notável engenheiro da Rússia que viveu sempre em ação nas barbas deles. Levaram-nos para sempre, sem esperança de retorno. Então, as detenções eram assim, né? E ele segue. As detenções são muito variadas quanto à forma. Irma Mendel, de nacionalidade húngara, conseguiu certa vez no Comintern. Comintern é a abreviatura, segundo a nota dos tradutores, da Terceira Internacional Comunista, nascida da cisão da Segunda Internacional. Em 1926, então, voltando, as detenções são muito variadas quanto à forma. Irma Mendel, de nacionalidade húngara, conseguiu certa vez no Comintern, já falei o que é, em 1926, 2 entradas para o Teatro Bolshoi, nas primeiras filas. O juiz de instrução, Klegel, cotejava e ela correspondeu. Então, o juiz de instrução, Klegel, paquerou a Irma Mendel e ela correspondeu. Passaram em idílio todo o espetáculo, depois do que ele a acompanhou, 3 pontos, diretamente a Lubyanka. Lubyanka, segundo nota dos tradutores, é a rua e praça de Moscou que cedia às polícias políticas soviéticas. ČK, GPU, NKVD, etc. E, se num dia florido de junho de 1927, na rua Kuznetsky Most, a formosa Anna Shprinikova, de louras tranças e rosto redondo, que acaba de comprar um tecido azul para um vestido, é convidada por um jovem todo janota a sentar-se ao seu lado num carro puxado a cavalos, saibam que não se trata de um encontro amoroso, mas também de uma detenção. Eles farão um desvio para Lubyanka e entrarão pela negra false desses portões. E, se 22 anos depois, o segundo capitão Boris Burkovsky, envergando um casaco branco, cheirando a magnífica água de colônia, compra um bolo para uma moça, é bom não jurar que esse bolo lhe chegará às mãos, em lugar de ser partido em fatias pelas facas dos investigadores e levado pelo capitão para a primeira cela que lhe é destinado. Então, ele mostra aqui, nesses exemplos, que ele viu de perto, e também que ele acabou ouvindo durante os anos que ele permaneceu nos gulags ou gulags. Ele relata aqui situações reais de como as detenções aconteciam. Então era uma coisa muito sorrateira, dá para perceber isso no resto do livro. Na estação, há uma viagem em torno e ninguém repara. Cidadãos que gostam de viajar. Não esqueçam que em cada estação existe uma seção da GPU, que é a Polícia Política, intitulada Direção Política do Estado. É a Direção Política do Estado, segundo nota do tradutor. E várias celas de reclusão. Então, há uma sutileza nas detenções. Segue o Solzhenitsyn. Às vezes, as detenções quase nunca parecem uma brincadeira. Ou melhor, desculpa, gente, eu olhei errado. Às vezes, as detenções quase parecem uma brincadeira. Correção feita, seguimos. Tais são o engenho e o refinamento utilizados, mesmo quando, sem isso, a vítima não ofereceria resistência. Querem, porventura, pergunta o Solzhenitsyn, os agentes justificar o seu serviço e o elevado número de detenções? Basta enviar a todos os visados uma intimação e todos eles, à hora e minutos marcados, se apresentarão submissos com a trouxa ao portão de ferro negro da Polícia de Segurança do Estado, para ocuparem na cela o espaço que lhes é destinado. É assim mesmo que os kolkhosianos, eu acho que ele fala aqui das kolkhozes ou kolkhouses, não lembro o nome agora, eu vou colocar um link aqui embaixo sobre isso, são detidos. Seria lá possível ter que ir de noite buscá-los em casa, por lugares sem caminhos? Chamam-nos ao soviete da aldeia e ali os prendem. Os simples operários são convocados ao escritório da empresa. Naturalmente, todo mecanismo sofre um desgaste, depois do qual já não pode funcionar. Nos saturados e esforçados anos de 1945 e 1946, pós-Segunda Guerra Mundial, portanto,
Quando chegavam uma atrás da outra composições ferroviárias da Europa e era necessário absorvê-las e despachá-las para o Gulag, não havia sequer esse jogo supérfluo, e a própria teoria tinha perdido muito do seu brilho. A plumagem ritual tinha voado e a detenção de dezenas de milhares de homens adquiriu o mísero aspecto de uma chamada. Pegavam nas listas, tiravam-nos de um vagão e metiam-nos noutro. E isso era, no fim das contas, um método da detenção. As prisões políticas do nosso país singularizaram-se durante décadas, precisamente pelo fato de terem detidas pessoas em nada culpadas e, por isso mesmo, de modo nenhum preparadas para oferecer resistência. Criou-se o sentimento geral de fatalidade, a ideia de que à direção política do Estado e ao comissariado do povo para o interior era impossível fugir. E mesmo no auge das epidemias de detenções, quando as pessoas, ao saírem cada dia para o trabalho, se despediam da família, por não terem a certeza de regressarem à noite, mesmo então quase não fugiam e, em raros casos, se suicidavam. Exatamente o que era preciso: uma ovelha pacífica para os dentes do lobo. Em 1937, apareceu na recepção da NKVD de Novocherkassk uma mulher perguntando que que destino devia dar a uma criança de peito que tinha fome de uma vizinha detida. Então a vizinha detida havia parido uma criança, um neném, e ele precisava mamar. Aí a mulher que conhecia a vizinha perguntou: o que a gente vai fazer com a criança? Pelo amor de Deus! Sente-se, disseram-lhe. Vamos esclarecer isso. Esperou 2 horas e levaram-na da recepção à cela. Era preciso completar urgentemente a cifra prevista e faltavam agentes para mandá-los percorrer a cidade. E aquela mulher já estava ali mesmo. Então, segue o jogo. É feio. Há 3 tipos de buscas. Então ele fala agora dos tipos de buscas para o início da detenção. Como que o governo soviético buscava pessoas para os gulags. Há 3 tipos de buscas: de âmbito federal, das repúblicas e regional. E em quase metade dos presos, em tais epidemias, a busca não excedia a região. Aquele que era destinado a ser preso por circunstâncias fortuitas, a denúncia de um vizinho, por exemplo, facilmente era substituído por outro vizinho. É certo também que a NKVD, na ausência da pessoa que necessitava, obrigava os seus familiares a assinar um aviso proibindo-os de qualquer deslocação e, naturalmente, não custava nada embarcar os que tinham ficado em lugar definitivo. A inocência geral engendra a inatividade geral. Pode ser que não o levem, pode ser que você escape. Ladjensky era professor da escola da aldeia perdida de Kologriv. No ano de 1937, aproximou-se dele no mercado um camponês e comunicou-lhe da parte de alguém: Alexander Ivanitch, vá-se embora daqui, você está na lista. Então as listas eram frequentes e aleatórias, pelo jeito. Mas ele ficou: eu sou o pilar da escola e os próprios filhos deles estudam comigo. Como podem prender? Dias depois, foi preso. Então não havia perdão e era muito aleatório e randômico. Aparentemente, interesses políticos, quem era menos queridinho do governo entrava na lista e era detento ao Gulag. E o que acontecia depois? Né? E depois disso, nos campos, que tortura. E se cada agente de cada vez vai fazer detenções pela noite não tivesse a certeza de voltar vivo e tivesse que despedir-se da família? Se durante as detenções em massa, como por exemplo em Leningrado, quando foi presa a quarta parte da população da cidade, 25%. Em dezembro de 1934, após o assassinato de Kirov, as pessoas não tivessem permanecido nas suas tocas tremendo de medo a cada pancada na porta e a cada passo na escada, se elas tivessem compreendido que nada mais tinham a perder e nos seus vestíbulos, com ânimo forte, quantas pessoas tiveram feito emboscadas com machados, com martelos, com espetos, enfim, o que encontrassem à mão? É sabido de antemão que essas aves noturnas com bonés não vão com boas intenções, não há risco de errar descarregando um golpe no homicida. As detenções, usualmente, eram feitas no período noturno. Então o governo não queria chamar atenção. Levava-se a pessoa ao gulag, a pessoa era detida durante o período noturno com a maior discrição possível.
Raros eram os casos de detenção diária, e ainda que a pessoa resistisse durante o dia com apoio de algum grupo da população, depois a prisão acontecia, a detenção acontecia no tardar, né, no anoitecer. A ideia era levar nos bastidores sem ninguém ficar sabendo. Claro que a família notava a falta, né? Olha um exemplo de violação da intimidade durante as detenções. Quanta coisa não há na alma do recém-detido! Só isto mereceria todo um livro. Nela, pode haver sentimentos de que nem sequer suspeitamos. Em 1921, quando prenderam a jovem Evgenia Doyarenko, de 19 anos, e 3 jovens tchequistas resolveram a cama dela, a sua cômoda, ela permaneceu tranquila. Não há nada, nada encontrarão. E de repente, os 3 rapazes tocaram no seu diário íntimo, que a moça nem a mãe podia mostrar. Então ela não tinha nada. Ela falou: não tenho nada aqui. Ela tinha um diário pessoal. E ela pensou: eles não vão se interessar no diário, pois eles se interessaram. A leitura dessas linhas por rapazes estranhos e hostis afetou-a mais do que toda a Lubianka com as suas grades e celas. Então, a violação da intimidade é muito forte. E muitos desses sentimentos íntimos e afetivos atingidos pela detenção podem ser bem mais fortes do que o pavor do cárcere ou as ideias políticas. A pessoa interiormente não preparada para a violência é sempre mais débil do que aquela que a exerce. O sacerdote Irakli fez em 1934 uma viagem a Alma-Ata para visitar os crentes deportados, mas nesse interim foram 3 vezes ao seu apartamento em Moscou para o prender. Quando regressou, os paroquianos esperavam-no na estação, e não o deixaram seguir para casa. E durante 8 anos, esconderam-no do apartamento, de apartamento em apartamento. Pergunta se ele achou ruim. O sacerdote ficou tão extenuado por essa vida de perseguido que, quando o prenderam em 1942, alegremente agradeceu a Deus. No ano de 1927, quando a submissão ainda não tinha amolecido tanto os nossos cérebros, na praça de Serpukovskaya, 2 tchequistas tentaram deter de dia uma mulher. Olha o que eu falei, a detenção diária, né? Era mais rara. E olha o problema disso. Ela, a mulher, agarrou-se ao poste de iluminação pública e começou a gritar, oferecendo resistência. Naturalmente, juntou-se uma multidão. Era necessário uma mulher assim, mas também era necessária uma multidão assim. Nem todos os transeuntes fecharam os olhos, nem todos apressaram o passo indiferentes. Os nossos ágeis rapazes desconcertaram-se de repente. Eles não podiam trabalhar, entre aspas, à vista de toda a sociedade. Subiram para o automóvel e fugiram. Dali a mulher devia ter se dirigido imediatamente para a estação e partido, mas ela foi pernoitar na sua casa. E à noite levaram-na para a Lubianka, que é a polícia do Estado comunista. Aí o próprio Solzhenitsyn traz o seu relato da detenção e da prisão. E ele começa. Vocês vejam, eu estou no começo da obra, olha o tantinho que eu li e olha o tanto de conteúdo de vídeo. É muita informação, por isso que eu quebrei em várias partes a resenha. Eu Solzhenitsyn, tive muitas vezes a possibilidade de gritar, como a moça. 11 dias após a minha detenção, 3 parasitas da contra-espionagem, que é a Smersh, mais preocupados com 4 pesadas malas cheias, na sua maior parte de troféus de guerra, do que comigo, conduziram-me à estação da Bielorrússia, em Moscou. Eles tinham a denominação de escolta especial, mas na realidade as espingardas automáticas lhes causavam estorvo para arrastar as 4 pesadíssimas malas com objetos de valor roubados na Alemanha por eles e pelos seus chefes da contra-espionagem da segunda frente da Bielorrússia. Sob o pretexto de me servirem de escolta, levaram esses objetos para as famílias que tinham ficado na pátria. Eu transportava, sem vontade nenhuma, a quinta mala, em que iam os meus diários e meus escritos, as provas contra mim. Nenhum dos 3 conhecia a cidade, e era eu que devia escolher o caminho mais curto para o cárcere. Era eu mesmo que devia conduzi-los à Lubianka, em que eles nunca tinham estado, e eu a confundia com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Então, é bem longo, aqui eu vou pular algumas partes. Mas ele diz, né, olha a mentalidade revolucionária
e o que ela causa no povo. Só os revolucionários têm sempre as palavras de ordem na ponta da língua, prontas a saltar. Mas que dizer do pacato e simples homem comum, não implicado em nada? Esse me lembrou o começo do Francisco Raso, né? Quando uma senhora chegou no rapaz que era revolucionário, colega do Raso, e perguntou: o que eu faço agora, moço? Né? E aí, qual que é a doutrina que a gente vai seguir agora? E ele simplesmente não sabia o que fazer. Desde então, ele nunca mais foi revolucionário. Ele não sabe, pura e simplesmente, o que é que deve gritar. E por fim, há ainda um gênero de pessoas que tem o peito demasiado repleto, cujos olhos viram demasiado, para poder fazer transbordar todo esse mar nuns quantos gritos sem nexo. Por enquanto não abro a boca e a escada rolante arrasta-me irreprimivelmente para o inferno. E aí, como é que foi a prisão, né? O primeiro dia, o começo de prisão de Gulag do Solzhenitsyn. O chefe da brigada chamou-me ao posto de comando. Pediu-me, sem eu saber, por que a pistola. Entreguei-a sem a mínima suspeita e, de repente, do meio dos oficiais imóveis e tensos, saltaram dois agentes da contra-espionagem, atravessando o quarto em dois pulos, agarrando-me com as quatro mãos a estrela do boné, os galões, o cinturão e a bolsa de campanha e gritando em tom dramático: está preso! Todo vermelho e inerte dos pés à cabeça, nada mais razoável achei para perguntar do que eu. Por que eu preso? Eu tô quieto aqui, eu tô de boa, tô servindo vocês. Embora essa pergunta não tenha resposta, por surpreendente que pareça, eu a obtive. E isto merece tanto mais ser recordado quanto está fora dos nossos costumes. Mal os da contra-espionagem tinham acabado de me depenar, arrancando-me juntamente com a bolsa as minhas notas políticas, e amedrontados pelo temor das vidraças provocado pelas explosões alemãs, me empurravam rapidamente para a saída. Ouviu-se subitamente um enérgico apelo que me era dirigido. Sim, através dessa seca ruptura que se abria entre mim e os que ficavam, provocada pela grave palavra preso, atirada à cara, através desse abismo sobre que não devia filtrar-se som algum, passaram as inconcebíveis e fabulosas desculpe, palavras do chefe da brigada. Solzhenitsyn, volte aqui. E eu, Solzhenitsyn, numa brusca reviravolta, escapuli-me das mãos dos que me detinham e dirigi-me ao chefe da brigada. Conhecia-o pouco. Ele nunca condensera a conversa simples comigo. Para mim, o seu rosto exprimia a ordem, comando, cólera. Mas agora iluminava-se com ar pensativo, talvez com vergonha da sua participação involuntária num sórdido caso, ou no impulso de se colocar acima da mesquinha subordinação de toda a sua vida. 10 dias antes, eu resgatara quase intacta a bateria de reconhecimento de onde ficaria inútil a sua artilharia, formada de 12 canhões pesados, e agora ele deveria separar-se de mim em face de um pedaço de papel com carimbo? Você, perguntou ele com voz autoritária, tem um amigo na primeira frente ucraniana? Não é permitido, não tenho direito, gritaram ao coronel, o capitão e o major da contra-espionagem. Assustada, a escolta do Estado-Maior comprimiu-se no seu canto como se temesse compartilhar a inaudita reflexão do chefe da brigada. Mas para mim isso era o suficiente. Compreendi logo que fora preso pela correspondência que mantinha com o meu velho companheiro de escola, deduzindo de onde vinha o perigo. Este livro, diz o Solzhenitsyn, não será um livro de memórias pessoais. Por isso, não relatarei pormenores anedóticos na minha detenção, que têm a sua originalidade própria. Naquela noite, os oficiais da contra-espionagem perderam completamente as esperanças de se orientarem pelo mapa, entregando-o a mim com amabilidade e pedindo-me para eu indicar ao motorista como dirigir-me, ou melhor, como dirigir-se à contra-espionagem do exército. Eu mesmo os conduzi e me conduzi até essa prisão e, como agradecimento, fui metido imediatamente, não numa cela simples, mas no calabouço de castigo. Mas é impossível não falar desse compartimento de uma casa de campo alemã que provisoriamente servia de cárcere. E ele fala aqui do primeiro dia numa cela, ele entrou num quarto que tinha 3 pessoas, ele seria o quarto indivíduo, tinha uma vela acesa somente, um clima de silêncio no início, depois eles começam a conversar, e logo depois ele é intimado a servir para o assim chamado Exército Vermelho.
Tais foram os primeiros eflúvios na minha respiração de prisioneiro. Esse é o começo do livro, eu não cheguei nem na página 50 ainda, tá? Então tem muita informação aqui dentro. Eu vou continuar a resenha em várias partes, eu acho que vai dar 5 partes. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comentem, curtam o vídeo, compartilhem por aí, se inscrevam no canal. É isso. Quem quiser sugerir alguma coisa e fazer um comentário, colocar uma nota bibliográfica, agradeço. A gente precisa trabalhar essa obra. Sugestão, aliás, que já é feita pelo Jordan Peterson no Canadá. Um abração a todos.